Eu sou militante de uma causa que eu considero justa, que é a democracia, que é o socialismo. E um dos instrumentos que eu entendi que eu deveria usar para ajudar nessa causa é escrever, né? Que é a maneira mais simples, mais popular possível, tá bom? Me convidaram outro dia para fazer parte de uma academia, eu falei, não vou, eu sou escritor, pô, eu sou outra coisa. Até porque se eu for discutir outra coisa que não seja literatura lá, não vão querer discutir, entendeu? Então eu quero aprender a escrever para poder retratar essa angústia que a gente vive, que é muito pesada, muito dramática, parece que não tem alternativa, não sei mais como. E eu escrevi sobre o Pinheirinho, não era sobre isso que eu queria falar, e foi muito duro. Eu me senti assim bloqueado emocionalmente por uns 30 dias. Para se ter uma ideia, eu gosto de esporte também, e eu fui assistir essa corrida General Salgado em 2012, né? E quando eu cheguei lá, muito bonito, né? Atleta, eu fui embora porque eu não aguentava ouvir aquele barulho do helicóptero sobrevoando, não dá para filmar. Eu lembrava que tinha ido embora. Então sabe, é uma coisa que foi duro escrever, porque eu tenho que lembrar coisas que eu pensei que eu não fosse ver. Né? Uma coisa é você ver um filme de terror americano, a outra coisa é você assistir um terror ao vivo, produzido pelo Estado brasileiro. E aquele fato do Pinheirinho, que eu quero lembrar aqui, porque falaram que as lideranças estavam, né, no foco de serem presas. Eu tenho algumas relações com alguns policiais de Taubaté, e após o evento eu fui conversar com eles, e um deles é reservado à Polícia Militar. Ele me falou o seguinte, não sei se vai impressionar, senhor viu, alguma coisa errada aconteceu lá, porque pessoas como é meu amigo mais, que é polícia aposentado e hoje diretor de escola, naquela minha inclinação na semana do Pinheirinho, eu perguntei para ele, sentado assim, o que você acha? O que aconteceu no Pinheirinho? Você acha interessante aqueles dois policiais obedecerem em qualquer ordem e fazerem o que fizeram? Assim de imediato. A Neuza testemunha, ela estava lá. Ele me chamou de todos os nomes possíveis. Que eu era idiota, desqualificado, despreparado, que eu estava cuspindo um prato que eu comi, porque meu pai era policial, e que, enfim, que eu tinha que respeitar a polícia militar, mas ficou assim possesso. Esse cara é doente. Assim, então eu acho que grande parte da tropa da polícia militar hoje é doente. Não tem dúvida. Eu fiquei calado. E ele ficou sentado, saiu da sala, foi para a outra sala, e ficou lá. E quando eu passei, ele falou para mim assim, Silvio, você acha que eu tenho medo de você? Eu falei, claro que não, eu sei nada armado. Ele vai na escola armado. Esse cara não mexe mais. Quer dizer, um amigo de infância, nossos pais eram militares, um na casa do outro, crescemos juntos, mas a doutrinação tão forte que ele recebe na polícia para fazer o que faz, não admite que um amigo de 50 anos questione a vida dele. Tá bom. Então, eu estou colocando isso daqui porque eu acho que a questão do Pinheirinho deixou claro para nós a necessidade da desmilitarização da polícia militar. Nós temos ali, eu tenho amigos que têm orgulho de falar que já matou 6. E quando tinha. E essa mesma pessoa que me deu essa informação sobre a tentativa, o projeto de matar uma companhia limitada, né? Lá naquele dia. Aí eu fui tirar informação com ele sobre um certo candidato de Taubaté que se vangloriava de ter matado meia dúzia e era candidato a vereador e se elegeu. E fica dentro do plenário com a pistola na cintura mostrando para todo mundo. Pois é. Aí eu falei, escuta, isso é verdadeiro? Ele é matador mesmo? E o cara me fala assim, ele é matador, mas é um bundão. Eu assim, mas não. Porque eu tenho só 20 anos, eu matei 20. Então veja, né?
Esse foi aluno meu, um aluno aplicado, decente e tal, sabe? Agora na Polícia Militar, é gente de confiança, deve ser parte preservado mesmo. Só não foi o Pinheirinho que quebrou o pé. Estava triste, por causa disso. Salvou depois. Silvio do Pinheirinho só tem vadio, só tem criminoso, traficante. Esse pessoal tem que entrar no pau mesmo. Ele fala para você. Eu te admiro, mas você está cercado de bandido, cara. Então, é essa a questão. Então, a polícia militar tem que ser militarizada. O que nós temos na rua é de louco armado. E que mata, que vai para cá. O ódio do povo. Pois O ódio do povo. Exatamente. Braço armado do capital, a polícia militar. Essa é a questão. E vai para casa tranquilamente porque cumpriu o seu dever, porque matou. Ele estava preocupado no dia. Esse cara cruza sempre pelo meu caminho. Estava na internet, sentei do lado dele, ele preocupado. Ai, graças a Deus. Falei que foi o cara que matou ano passado, né? E foi constatado que ele tinha, ou que morreu, qualquer coisa parecida com isso. Ele estava livre do processo. Então o cara mata. Mata, tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, aquela escolinha do Barro Branco, que forma os oficiais, que tem um depoimento, me parece, de um ex-oficial que hoje, inclusive, me parece que é promotor público, ele fala que uma das lições na Barro Branco, primeiro, é ensinar a bater sem deixar marca. E matar sem provar que matou. Meu, se uma escola patrocinada pelo Estado, né, funciona desse jeito, o que você pode esperar da polícia que está na rua? Né? Vamos voltar ao que o Chico escreveu na ditadura, chama o ladrão então, né, para proteger a gente, porque não dá, não é? Então, essa questão de desmilitarizar a polícia, eu acho que quem faz a defesa dessa tese tem que pegar o Pinheirinho e mostrar para que serve essa polícia. Né? Para fazer guerra civil contra o povo, né? Não serve para nós. É guerra militar. Olha, eu pensava que enquanto nós lutamos pela democracia, né, a gente quer isso, o socialismo, tem uma guerra armada pelo Estado contra nós. Isso é guerra. E não é guerra só via ação militar, é guerra midiática também. Porque na semana que precedeu a desocupação, eu acompanhei a Rádio Metropolitana, que é a porta-voz midiática da direita de Taubaté. E lá tem um desgraçado coronel aposentado da Força Aérea, que o homem só faltava falar, vamos sair daqui, pegar em arma e ajudar a polícia a matar os caras lá. Porque no Pinheirinho não tinha um que prestasse. Agora, se você tem das 5 da manhã às 6h30 da manhã, um programa com 4 idiotas pregando diretamente isso, né, justificando toda a barbaridade, você está perdido. Então também cabe para nós aqui, no Movimento Popular, um projeto, um movimento ampliar essa necessidade de democratizar a mídia no Brasil, para não ficar só na internet. Podem falar bem. Se os meios alternativos não vão para cima, o Pinheirinho seria uma coisa esquecida. Era mais um Canudos que você hoje só lembra quando você ensina a República Velha para o aluno. E sem contar que o Antônio Conselheiro disse como um louco. Né? Então tem essa distorção na história do Brasil e que é muito triste, porque olha, eu fiquei amargurado agora no 1º de abril, porque aqui no Vale, eu acho que somente os metalúrgicos fizeram alguma coisa lembrando que está no militar. O resto acabou. A Defensoria Pública escreveu um artigo. Eu li, muito bom, parabéns, tu leu. Né? Eu fiz um cordialzinho também. Defensoria e Taubaté, né? Eu fiz um cordialzinho e fiz 300 cópias, distribuí, mas não posso, né, pegar meu linguagem de salário e fazer milhares. Mas é muito pouco. Né? Então, essa mídia tem que democratizar, dei parabéns para vocês, né? Vocês têm realmente um trabalho louvável de
contrapor essa informação criminosa que colocam sobre nós. Tá? Eu não sou petista, todo mundo sabe disso, mas o que fazem em cima do PT, e hoje fala o PT, é um partido bundão, não consegue reagir ao massacre militar que está aí com todo o poder na mão, atinge a gente também. Porque hoje é o PT, amanhã é o PSOL, depois o PSTU, não é? E é muito sério. E o Fernando falou aqui que a gente produziu alguma coisa, não foi nem a POS que produziu isso. Né? O GECA que bancou isso daqui, porque se eu fosse na POS eu teria dificuldade também de fazer isso aí. Por quê? A primeira faixa colocada no assentamento no sindicato em apoio ao Pinheirinho foi da subsede Taubaté. Que alegria, não? Só que nós perdemos associado por causa disso. Quando a Globo mostrou, a Vanguarda mostrou o Pinheirinho na época que ela apareceu no Oeste, no dia seguinte, 2 ou 3 apareceram para se desfiliar. Então, assim, está terminando. A situação nossa é muito grave. Né? Agora, se nós conseguirmos, né, levar à frente esse processo para desmilitarizar a polícia, uma polícia cidadã realmente, mais preocupada com a segurança do povo e não criar insegurança do povo, já é um avanço. Se nós conseguirmos quebrar os meios de comunicação, o monopólio de comunicação, que são pagos, a Globo faz 60% da publicidade de comunicação, sai do governo federal para financiar a Globo, para xingar o povo. Só nos últimos 5 anos, a Globo abocanhou 6 bilhões de reais do dinheiro de vocês. 6 bilhões. Já tem muita coisa errada. Então, na hora de uma luta dessa, né, eu conversei com o jornalista do Estadão, foi freelancer lá, falou: Silvio, o policial não quis nem saber. Se eu usei carteirinha, não queria nem saber. Não estou falando do Estadão, é um jornalista. Então, não se respeita nada no Brasil. O Estado é poderoso. É o Estado governado pelo capital, e o braço armado é a Polícia Militar. Tanto é que a Polícia Militar de São Paulo tem 17 estrelas nos símbolos dela. Né? E cada estrela recebendo o evento que ela participou. Ela participou do massacre de Canudos, né? Que é uma vergonha na história do Brasil. Mataram 20.000, né? Sobrou umas centenas de pessoas. Na luta pela terra, ela mataram 20.000. E tantos os massacres que ela participou e que ela tem como coisa gloriosa. Carandiru. Então tem lá vai ser errado de verdade. Tem lá entre os símbolos da Polícia Militar algumas estrelinhas que mostram os massacres que ela participou. Gente, quem tem orgulho de ter feito massacre é porque a cabeça está muito longe de qualquer conceito democrático e até de sanidade mental. Tá? Era isso. Aí. A Rose, representante do Pinheirinho. Doutor Wagner, nós temos uma informação aí que um policial militar, depois que fez a atuação do Pinheirinho, também suicidou aqui no Estado de Taubaté. Tem essa informação também. Vários esses ingredientes. Tem vários que... Bom. Bom dia, gente. Bom dia. Então, nós ali, respondendo a pergunta da nossa amiga, que ela questionou, ali no Pinheirinho não foi, depois que nós saímos, não foi uma derrota ali, não foi uma derrota. Por quê? Quando a gente saiu do Pinheirinho, que a gente foi para o abrigo, a nossa luta começou ali, porque quando tiraram nós dali, o objetivo deles era dispersar o movimento para cá, outro para lá. Só que nós juntamos as nossas forças do momento que a gente saiu ali e já começamos a nos unir para poder já lutar, para poder conseguir as nossas coisas. Foi que nós conseguimos o auxílio aluguel. Não é uma grande coisa, que é R$500 em São José dos Campos, é caro, mas a gente já conseguiu o auxílio aluguel. E aí a gente começou a se unir, pegar aquele pessoal que já estava longe e está resgatando o movimento. A gente está unido, sim. Através disso que a gente está conseguindo as casas, o terreno. O porquê? Quando a gente começou logo no começo, para nós, nem um plano para nós não tinha. E a gente ali na luta, correndo, vai para cima, vai para lá e para cá, foi que a gente começou.
a gente conseguia um terreno na Zona Sul, sim. Só que na Zona Sul, a única coisa que a gente conseguia era apartamento, era casa, aquelas casas sobre casa que morava uma família em cima e outra embaixo. E a gente ali falando que não queria nem apartamento, nem essas casas. O porquê? Ali dentro do Pinheirinho nós tínhamos casa, a gente tinha terreno que as pessoas plantavam, as pessoas criavam seus animais ali, entendeu? Então a gente foi pra cima, a gente não quer apartamento, a gente quer casa e a gente queria viver mais pra frente, a gente quer viver dignamente ali numa casa, entendeu? Porque o pessoal dali vivia através de plantação. Não é um terreno enorme, mas dá para a pessoa fazer uma hortinha, fazer coisinhas, até mesmo um trabalho, uma coisinha ali dentro. Porque apartamento, vocês sabem, que é aquele muquifo. Então a gente acabou ali. E outra coisa que a gente conseguiu também, que até hoje não vi ainda, foi que a gente vai pegar nossas casas e ainda vai conseguir uma planta para 2 cômodos. A gente está construindo. Porque até mesmo quem pega as suas casas hoje em dia, do CDHU, tem um prazo para depois começar a ter as casas, né? Nós não. Nós, através, assim que a gente entrar, a gente já vai poder estar mexendo. Então, essa foi a vitória que a gente conseguiu. Não acabou a nossa luta ainda, porque o terreno está lá. Só que a gente vai continuar lutando até que saia as casas. O movimento, ele vai estar até que seja entregue a última chave ali que o pessoal tiver ali, entendeu? E sobre a Márcia Lourenço, nós somos contra mesmo. O que ela fez ali com as mulheres ali no Pinheirinho, isso foi um absurdo. O cargo que ela pegou, dela ter participado da mesa lá, gente, isso aí é um absurdo mais ainda. Não é só as mulheres do Pinheirinho que deveriam estar nessa luta para poder estar pressionando e tentando tirar ela de lá, vaiando, fazendo tudo pelo que ela fez. Porque o que ela fez com nós no Pinheirinho, ela vai fazer com outras pessoas por aí. Então nós temos que nos mobilizar sim. Mas com todo mundo, entendeu? Todas as mulheres, porque a gente luta pela classe trabalhadora, entendeu? Aí é onde a gente vai ter que só contar com as mulheres dentro. Porque nós, no movimento, nós temos a nossa assembleia de 15 dias, temos as reuniões de luta, portanto que até quem quiser estar participando da nossa assembleia, tá falando sobre os movimentos que convidarem a gente vai estar junto, porque a gente está no mesmo barco, entendeu? Vocês estão convidados lá, que nem agora vai ser dia 3, que vai ter a nossa assembleia lá. O Rio Comprido, com o Menino Jesus ali do... qual é o nome do Chakra, quem foi que reorganizou ali foi o MUST, porque foi chamado nós ali e foi reorganizado ali, entendeu? Nós temos reuniões com o Dr. Jairo, inclusive a gente convida ele para estar participando da nossa assembleia. Então a gente está ativo, a gente está unido sim, e vamos continuar mais unidos, porque cada dia mais a gente está tendo mais força para estar ali. Então, é só isso que eu queria dizer. Mas quando eu falo unido, moça, não é o MUST, é o MUST com os outros movimentos, como nós, CNT, tem vários movimentos lá. A gente não, só que você deixou... a gente fazer reuniões junto para tirar a estratégia mais à frente. E a iniciativa da Márcia Lourenço tem que ser o Pinheirinho, porque foi o mais ameaçado. O Pinheirinho que tem que chamar o movimento para a gente poder juntar. Então, no caso, nós temos a Assembleia. Então, a Assembleia ali a gente recebe todo mundo que queiram ali estar junto com a gente, chegando, avisando a gente do fato que está acontecendo. O MUST vai estar junto na luta, para onde estiver, seja porta de fábrica, seja onde for. O MUST sendo chamado, a gente vai estar, porque a gente sempre esteve ali na luta.
inicia numa cidade e, para vocês terem uma ideia, vocês são de São Paulo, vocês não sabem ainda, aqui em São José dos Campos não existia sequer Secretaria de Habitação aqui na cidade. Tinha sim uma inscrição como eu fiz quando eu cheguei aqui na cidade, eu sou baiano, cheguei aqui em 99, fiz inscrição e fui chamado, mas que não atendia as necessidades das quais eu, particularmente, tinha no momento. A minha esposa, ela comprou um livro na mão do camelô e com esse livro, o nome dela foi SPC, não tinha como, para onde pagar. Mas ter uma noção do que é lutar, e foi a partir daí que eu comecei a fazer parte desse movimento que até hoje, e creio que mais para frente, vai dar um resultado positivo, que a gente entende da seguinte maneira: a consciência das pessoas se ganha a partir do momento que as pessoas sabem da necessidade de alguém fazer uma luta, seja ela por moradia, seja ela por um direito qualquer que for do cidadão brasileiro. O Dr. Jairo aqui bem disse, numa reunião em 2006, foi quando, me parece que primeira vez que o Dr. Jairo apareceu e eu estava fazendo parte já do movimento, assim, diretamente, que antes eu só fazia no setor, no acampamento. Aí, a partir daí, foi que eu comecei a entender um pouco melhor e fazer parte também dessa luta como coordenador do movimento. Uma coisa que ele falou que me deixou, assim, realmente na minha mente, que não adianta nada só o defensor público estar lá fazendo a parte dele e o povo não fazer a sua. Isso a gente procurou trabalhar junto com a comunidade. O Dr. Jairo daqui fez prova disso, que quando necessitava de fazer uma passeada, uma marcha, a gente estava todo mundo junto. Agora também não é diferente. Se a gente convocar o povo, mesmo disperso, o povo vem. A gente está sempre junto, tá certo? Então, nesse sentido, assim, de fazer a luta todo mundo junto, num setor, assim, onde que a gente sabe que vai bater de frente com um poder que é superior ao nosso, né? Poder financeiro. Nós temos um poder que se chama poder popular. E isso a gente está demonstrando para todo o país e para fora do país também. Eu fui um dos primeiros no acampamento, no dia da desocupação, que fui levado para a delegacia. E fizeram um terror psicológico muito grande. Quando chegam na delegacia com os aparatos que eu tinha recuperado, porque no sábado teve aquela negociação toda, né, para aquela conversa que tinha tido a negociação para ter a trégua dos 15 dias, e eu fiquei com esse aparato porque o povo deixou lá disperso o material. Quando foi no dia da desocupação, eu peguei esse material e fui jogar no meu ferro velho para poder sumir com aquilo lá, porque não era bom. Aí foi quando a polícia me pegou e já me levou. Aí fizeram um terror psicológico, dizendo que tinha que matar, que tinha que jogar no rio, mas graças a Deus eu sou evangélico, estou na luta também, defendendo também aquelas pessoas que ainda não sabem, né, o direito que tem de lutar para isso. Mas tem uns companheiros que não estavam preparados para aquele momento. E, infelizmente, tem pessoas que realmente não querem mais fazer parte da luta, mas é uma minoria. É uma minoria, porque a pressão psicológica foi realmente muito grande, né, como o professor aqui falou. E a nossa cabeça estava pedida mesmo. Eu fiquei sabendo e disse, poxa, eu que sou uma pessoa que pratica o bem, né, aonde que cabe aí a defesa, né? Poxa, como é que o cara vai incriminar uma pessoa que pode procurar toda a cidade, de padaria, supermercado, açougue, todo comércio, toda a cidade, todo bairro, saber quem sou eu, um catador de reciclagem. Não vai ter como provar que eu sou um bandido. Nós nunca vamos ser bandidos. Nós vamos sim defender o direito para aqueles que ainda não têm a moradia. Tá certo? E por falar nisso, o Marrom, depois ele falando com a gente, que um policial falou para ele que para ele agradecer a Deus, e a vida dele estava na mão dele, do policial.
Então, aí a gente vê a necessidade de que realmente a gente tem que lutar, mas saber como lutar. Porque 10 anos, pouco sem moradia, não é fácil. Para quem tem a sua moradia, e fala assim, mas a gente tem que discutir para ganhar mais poder em termos de metragem, em termos de ganho de uma forma geral, mas assim, nós sabemos o que é o povo está sofrendo. São mais de 10 anos e 4 meses. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, que a luta valeu até aqui, com certeza não vamos parar. Porque nós temos que fazer, da agora em diante, do que eu já acabo de dizer aí, é realmente chamar o povo e dizer que nós estamos junto com o defensor público para realmente a coisa andar e para frente. Alessandra, sou assistente social, a Lenice também é assistente social, São José dos Campos. Hoje eu estou na Defensoria Pública que eu assumi em janeiro. É o seguinte, quando o Cosme falou da questão do serviço social, que realmente a gente concorda que dá para questionar muito a atuação do serviço social na reintegração, que foi assim lamentável em alguns momentos. Não vou nem te falar que a gente fica até... Só que o outro lado da moeda também tem um grupo do serviço social que não aceitou, que não participou, que não teve lá. Aliás, nós tivemos lá, mas junto com o movimento, lá de fora, levando bomba, correndo, esse tipo de coisa aí. Então, a gente não aceitou, não concordou por questões éticas e tudo mais, E na época eu trabalhava na Fundas, e eu participei. E a unidade que eu trabalhava era no CAIC Campos dos Alemães. Na unidade que eu trabalhava, nós tínhamos 53 crianças só do Pinheirinho. Tinha mais 2 colegas que eram nas 2 outras unidades lá da região também, no Dom Pedro, nós chegamos a fazer um documento para a Fundas, dizendo assim, do nosso ponto de vista técnico, como que a gente achava que as crianças deveriam ser recebidas quando voltasse para a unidade, estava todo mundo abrigado, nos abrigos lá. Até hoje nós estamos esperando resposta do documento, sei lá o que fizeram do documento, nós nunca tivemos resposta disso. Logo que passou a reintegração, nós fomos trocadas de lugar, tiraram a gente de lá. Eu, inclusive, fui com um projeto fora da Fundas, porque a Fundas tem uma parte, Fundas, para quem não sabe, é uma instituição, uma fundação em São José que trabalha com criança e adolescente. Ela é uma autarquia da prefeitura. Então, o que acontece? Eu fui mandada para um projeto fora, EFET, que é a Escola em Tempo Integral, E as 2 colegas também foram para outros lugares, enfim. Deu nisso, Teve um momento também que... Porque eles falavam assim pra gente, tanto na prefeitura quanto na Fundas, falavam pra gente assim, olha, não é uma convocação, é um convite. Vocês vão, se quiser, porque na nossa área, no serviço social, em caso de reintegração, essas coisas, a gente tem que receber um comunicado oficial, por escrito, dizendo que a gente tem que estar lá. E tem toda uma ética profissional de como tem que ser essa atuação. E a gente não achava que aquela atuação do serviço social naquele momento não estava correta. Então, quem se posicionou contra, falando está errada, não foi. Inclusive, o nosso conselheiro regional, teve do nosso lado nesse momento. A gente procurou e perguntou, olha, vocês orientam a gente, nos orientaram realmente a não participar, porque estava tudo errado. E foi interessante assim, porque era o convite, você vai se você quiser e tal. Aí teve até uma babaquice lá, acho que a gente é trouxa de chantagem. Nossa, olha lá quantas crianças que estão lá, é uma coisa horrorosa. E a gente teve um momento na Fundas, numa sala assim, que estavam todos os assistentes sociais, o Dr. Roniel, que na época era o presidente da Fundas, ele reuniu toda a chefia e ele passou um documento assim, que tinha o nome das assistentes sociais, sim e não. A gente tinha que colocar lá, quem vai? Eu vou. Então tá, então preenche a ficha aqui. Então passava pra gente colocar. Se ia, e até para marcar mesmo. Nós colocamos um X10
foi um convite, só que teve uma pressão muito grande. Então, a gente sentiu isso muito depois, né? Na nossa mudança de local, a gente não conseguiu mais atuar junto com as famílias, porque não tinha um impedimento muito grande, né? Uma coisa que o ex-prefeito lá, o Eduardo Cury, falou em cadeia nacional, que o serviço social tinha muito medo de entrar no Pinheirinho, que era ameaçado, não sei o quê. A gente, como atuava ali, então a gente tinha as crianças, né, da região que estavam ali nas unidades. Eu ia lá toda sexta-feira, nunca fui ameaçada, nunca me senti numa situação de risco, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu chegava, eles ficavam meio perdidas, não conseguia localizar. A própria população se articulava para me ajudar. Ah, é a casa da criança tal, a mãe é tal, ah, é ali, é aqui, não sei o quê. Então, assim, isso também foi uma grande mentira, né? O prefeito, na tentativa de justificar o injustificável, começou a, como diz o outro, a tirar para todos os lados, né? Então é só um desabafo, né? Porque o serviço social está querendo saber qual foi o posicionamento do serviço social nesse momento, né? Não ficar só com um lado da história, não generalizar, porque teve os dois lados da história. É isso. Coroar o nosso importante evento de hoje, pondo fim nos debates e nas falas, o último inscrito, representante do comitê organizador da Copa do Mundo FIFA, técnico da Espanha, o verdadeiro Vicente Del Bosque. Você quer falar? O último, então, encerrar com Taubateano. Eu me sinto muito lisonjeado, mas não pelo Vicente Del Bosque. Mas uma autoridade dessa ter que dar liberdade de eu receber graceiro, isso é muito gostoso, né? Só se faz brincadeira com quem a gente sente amizade. E aqui é mútuo, viu? É ótimo. Gente, Grande ídolo. eu vou tentar falar em 5 minutos, então eu vou fazer simples, que ele me conhece, sabe que meia hora é pouquinho. Né? Não, mas não é orgulho, não, é que eu falo. E às vezes nem sei o que está falando. Já sabe por quê, né? Ó, concordo com o nosso amigo Silvio quando falou sobre o militarismo da polícia. Embora eu ache que tirar o título de polícia militar não vai mudar nada, porque o espírito impregnado deles não vai mudar. Na verdade, pelo que eu estive se informando aqui e tal, não existe uma resposta para o que chegou, para o que é a nossa polícia militar. Não existe uma resposta. Como? Vai pôr maçãs boas lá, junto com as podres? Não existe uma resposta. A única resposta que eu vi foi naquele filme do Tropa de Elite, em que o capitão Nascimento disse: tem que acabar com a polícia. Ele quis dizer assim, acabar, e o ser humano precisa de polícia. Desde o começo, um nome ou outro, por isso que diz polícia, justiça, etc. Criar uma polícia democrática, uma polícia para o cidadão, que não considere inimigo e nem seja inimigo. Mas eu pergunto, como, com esse poder, esses políticos, esses juízes, esses senadores, como? O problema não está ali só na polícia. O problema vem de cima para baixo, para a formação do soldado. Falou-se aqui no barro branco, mas é o barro branco que vai formar o soldado. Um dia eu perguntei capciosamente ao parente dele, sargento da polícia, falei assim, como que faz agora e os bandidos estão com tal tipo de armamento? Ele falou, tem que dar metralhadora. Tira as pistolas e dá metralhadora. Aí eu falei, e canhão, quando vai ser? Que ideia! Dá metralhadora. Os bandidos já estão com metralhadora. Eu dou graças a Deus, eles não têm condição de treinar. Eu fui militar do Exército de
74, 79. Não me xingue, pelo amor de Deus, porque eu fui considerado persona perigosa por causa de meus pensamentos, devia bater em choque com a S2 do batalhão, que o S2, quem não sabe, é o serviço secreto. E lá na minha ficha estava personalidade altamente perigosa. Eu era gordinho, eu não era nenhum ramo, mas era altamente perigosa. Tenho orgulho da... Bom, quero tirar o seguinte, nada de... A polícia é o militar, o espírito militar. E isso eu falo de casa. Espírito militar. Em 2007, eu fui participar de uma palestra no Bavex. Para quem não é de Taubaté, Bavex é um dos batalhões do Comando de Aviação do Exército, que é uma enorme unidade com cerca de 7, 8 quartéis. Eu fui participar de uma palestra. À minha frente, como está o senhor aqui, levantou um coronel, abriu meus dedos, tirou o microfone e mandou eu falar. Isso na frente de toda uma plateia. Eu pergunto para vocês, é um exército democrata? É um exército... as coisas mudaram, o exército não é capaz de fazer mais uma ditadura daquela. Não mesmo, eu concordo com vocês. Pior, porque agora estão mais aperfeiçoados. O coronel foi estrangulado, ninguém me tira da cabeça que não tem guarda ali. Ele se estrangulou. Aliás, isso é clássico, né? Mas, por que ele fez isso? O que tem por trás disso? Ele não teve medo de tirar o microfone de um cidadão. Porque ele sabe que a situação continua, que para ele não vai acontecer nada. E como de fato eu mandei informação para todo o órgão de imprensa de Taubaté, eu recebi e-mail, até da Europa sobre o assunto, eu recebi e-mail, mas o que é isso? O que aconteceu? Como é? Eu estava tão debilitado que em questão de 20 minutos eu estou aqui queimando queimadora, bolhas de água e feridas, em questão de 20 minutos, pelo nervoso que eu passei. E um ano depois eu queria escrever, não conseguia. Eu fiquei traumatizado. E ainda sou. Porque foi uma coisa absurda, foi uma indignidade danada. E quero prestar uma homenagem a uma pessoa que estava aqui. De todo o órgão de imprensa, só um repórter novinho, um jornalista novinho, escreveu algo no jornal A Tribuna. O André. Só o André escreveu algo na Tribuna, eu tenho guardado. De todo, em uma cidade que é cheia de jornais, de revistas e pessoas que escrevem. Só um advogado ofereceu-se para, se eu quisesse processar, ele pegava a minha defesa. Mas eu não tinha fator psicológico para processar um coronel. Eu fui militar 15 anos. Então eu tive muito respeito e medo de Estrela. Eu tenho terror de Estrela. Eu brigo quando algum esquerdista generaliza os militares da época, porque eu não era oficial. Ditadura é daqui para cima. Daqui para baixo, aqui, ou nada, zero, zero. Povo sofrido. A gente sofria na farda com a ditadura. E como eles são reflexos do poder, quem é assim é patriota. Quem é assim, perigoso, tem que ser vigiado. Porque é do povo. E nós, na prova, falávamos assim, eles são sangue azul. E até tinha uma coisa interessante, falava, nós vamos fabricar um monte de heróis se estourar uma guerra logo no começo. Porque a gente mata o sangue azul, ele vira herói, né? E daí aquele
que é nosso companheiro, que é nosso líder, que é o sargentão, sargento Tainho, que vai nos liderar e a gente terá mais dificuldade para morrer. Era a lógica do militar. Porque isso é uma porcaria. Só que nem de Napoleão Bonaparte. Você precisa ver, nas manobras a gente comendo que nem um porco lá e eles numa barraca sendo servido por garçom. Isso em manobra. Dentro do quartel tudo mesmo, em manobra. E como que um gemado desse vai liderar uma tropa? Tem que tornar ele herói. Né? E eu fugi um pouquinho. Então, no Vavex aconteceu isso, homenageei o meu companheiro André, falo para ele, que foi o único que escreveu sobre o assunto. Uma sugestão aos companheiros do Pinheirinho. Saiu aí no fim a dúvida sobre rua. Uma sugestão, a avenida principal ser a data da expulsão do Pinheirinho. E há outras avenidas ou outras ruas principais, o nome das vítimas, como aquele senhor de 70 anos. Que covardia, não? E ao mesmo tempo que heroísmo, não? Que heroísmo, meteu o escudo cacetado num velho de 70 anos. Meu Deus, que velho heróico, vocês viram? Apanhou, mas vocês viram ele. Que aula de macho. Que inveja as mulheres devem ter de ter tido esse homem lá. Tinha um macho lá no meio de vocês. E não estou falando machista, estou falando macho. A mulher me entende. Viu? Porque macho, ele acompanha a mulher. E a mulher lidera. Quando o homem vai à guerra, no fronte, ele vai lutar por quê? Por causa da mulher. Porque ela significa filho. E ele não vai fazer nada que ela não queira, mesmo que ela esteja 3.000 quilômetros. Porque mulher lidera nós crianças. Isso aí é uma outra conversa, senão fica bom. Né? E que gostoso ser criança de vocês. Movimento. Foi vencido? Gostei que o movimento falou. Não foi vencido. Simplesmente porque o que é um movimento? O Pinheirinho é um movimento? Ou ele é uma continuidade do que vem vindo há milhares de anos? Há 2.000 anos, uma pessoa que falava pelo perseguido, pelo pobre, pelo cuidado, foi crucificada. Não estou falando de religião, estou falando de personagem. Foi crucificada. Se fosse hoje em dia, seria chamado de socialista. As ideias entram do socialismo. E socialismo não é do poder e nem do rico. Naite Batista socialista. Né? Com rara exceção, juiz, promotores, socialista. Qual o sistema que criou a nossa justiça? Né? Tem uns loucos lá. Você é um. Mas não conta. O sistema. Agora, a polícia foi contra o povo. Polícia, militar, em qualquer lugar, contra o povo. Qualquer lugar. Não tem ilusão de se aqui for cair para o socialismo, a polícia não vai ser antipovo. Pode não ser do jeito que é assim, mas vai ser. De um jeito ou do outro. Porque ela é um braço armado do poder. Independente de ser comunista, democrata, socialista, sei lá o que for, capitalista, ela é um braço armado. O que a gente tem que fazer? A mesma coisa que se procura fazer o crime organizado. Colocar a violência num patamar mais do que aquilo. Não pode. Porque é impossível. Um dia um rapaz do grupo que participava, o nosso grupo ecológico era um grupo, uma parte igual a escoteiro.
E o rapaz aqui da manhã dava foi fazer ele foi fazer. Ele veio falar comigo. Eu queria tomar banco, mas suas ideias. Ele tinha muito respeito por mim. Tudo mostra que quando ele aprontou a futura esposa dele, eles foram lá na minha casa 10 horas da noite para aprontando. Só de ninguém. Mas isso mostra o respeito que os jovens tinham por mim. Aí eu falei o seguinte para ele: seja um bom cidadão policial, que teremos um facínora a menos na polícia. Seja um bom promotor cidadão, teremos o facínora a menos. Porque aqui mais se falou de facínora da justiça do que homem da justiça. Coisa incrível. E foi homens de justiça falando. A gente ficou com aquela impressão, nossa, eu pensei que só existia aquele primeiro comando, né? Eu pensei que só existia ele, não, mas existe justiça, mas meu Deus do céu, não? Só para encerrar. Agora eu estou encerrando. Fala isso uma coisa. 34. Mantenha-nos informados. Mantenha-nos informados. Não sei como vocês, mantenham todo mundo informado. Aí não sabe o que está acontecendo. Aí a gente vê a Globo, não tem culpa. Né? Mantenha uma informação, informativa, sei lá o que for, informando. Faça reuniões, e convida. Convidei que ele veio, 10 vezes não veio. Mas pode um dia aí. Entendeu? Precisa haver trocas de informações. O nosso esquema. Aquele lugar lá de você é difícil e vocês viram para vir, né? Para nós, então, para a gente caipira, não sabe nós São Paulo, né? Então, mas mantemos informados. Convida, vem aqui, vem tomar uma pinga com a gente, entendeu? Mas convida. Quantas vezes precisar, não pode cansar, tá? A bandeira do Pinheirinho não é do Pinheirinho. Ela passou por história. Nenhum pinheirinho pode dizer, não, você não pode falar em nosso nome, fazer reunião em nosso nome, porque bandeira do Pinheirinho tornou-se de todos. Virou bandeira de luta. Tá? Põe isso na cabeça. Pinheirinho é todo mundo que precisa ou todo mundo que se preocupa com quem precisa. Tá? Muito obrigado por essa maravilhosa. Eu queria só falar uma coisinha. Eu já visitei muitos movimentos sociais. O dia mais maravilhoso que eu tive em 70 anos e 40, 30 movimentos sociais, porque antes era militar, não podia, é uma visita que fiz ao Figueirinho. Olha, se aquilo lá a polícia diz que é bandido, precisamos coalhar o Brasil de bandidos. Precisamos encher de bandidos. E quando o militar vai fazer espionagem, não vê o riso das crianças, as mães cuidando dos filhos, uns chegando, outros partindo para o trabalho, e não consegue enxergar família, cidadão, mas sim um bando de perigosos. Esse homem ele está destruído por dentro. Ele nem militar, nem policial não é. Ele é um ser destruído. Obrigado. Não? Só para encerrar, 1 minuto a pedido aí do companheiro de Taubaté da ocupação Granjas Panoramas do movimento. Boa tarde a todos, né? Carlos Everaldo. Mais conhecido como Loga, né? Agradecer ao pessoal que vem da nossa cidade, que, né, como o Dr. Wagner falou, nós estamos esquecidos aqui, totalmente esquecidos. A gente passando, né, tivemos uma vitória essa semana no jogo. O Dr. Wagner conseguiu, né, mais um pouco, né, Dr. Wagner, a gente conseguiu ficar na Grande Panorama lá, que também, como se diz, bem punk o negócio com a gente, né? Mas o Dr. Wagner, tem uma vírgula errada, conseguiu
juiz não quis saber de testemunha, não quis saber de nada, né? E tira eles de lá, como infelizmente fizeram no Pinheirinho, né? Eu acompanhei também uma reintegração lá em São Paulo, para cima da 25 de março, dentro de um prédio, não gravado, mas me repito, falar, porque eu estive lá, por acaso, né? Infelizmente, Deus me colocou nesse caminho, eu tive que estar indo para São Paulo fazer compra e encontrei essa bagunça, muito triste, sabe, meu celular, porque eu gravado isso, eu gravei no meu celular. E assim, gente, quanto é triste, sabe, uma reintegração de posse. Eu espero que a minha comunidade não passe por isso, sabe? Eu preciso da ajuda de vocês também, né? Para estar entendendo o que é o movimento, que eu não sei. Eu cheguei, pulei de paraquedas, estava numa situação difícil na minha vida, com problema de saúde, e Deus me colocou, acredita, né? Me colocou nesse lugar, e eu fiz essa reunião e levei essas pessoas para lá. Não foi fácil, né? E eu comecei a buscar aqui, buscar ali. Eu falei, para onde que eu vou? Fui atrás de política, fui atrás de prefeito, vereador, vereador, ninguém resolve nada. Aí um dia eu encontrei uma pessoa que era do movimento e falou assim, ó, você faz isso, procura a Defensoria Pública, procura o Conselho Tutelar, e que é o único meio que você vai conseguir. Graças a Deus, né? A minha busca, da minha inteligência, a gente conseguiu, faz 2 anos e 8 meses que nós estamos nessa comunidade. E está uma luta, né? Porque tem muita coisa para fazer, saneamento básico não tem. Eu tenho 12 fossos, né, Oscar? Eu tenho 12 fossos enfiados naquela comunidade. Eu tenho 48 crianças dentro daquela comunidade. Só Deus sabe como a gente passa por ali. Eu já busquei um monte de lugares. Eu tenho até essa benção aqui que sempre está junto a mim. Procura no meio dele, né, nos ajudar, mas infelizmente é uma burocracia danada, né? Não temos águas, não temos luz, estamos até hoje julgados. Que bom. Mas assim, é bom, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente precisa ser parte de algo, preciso ter a responsabilidade, porque eu estou pegando o que não é da gente também, né? E assim. Está ocupando. Não, nós estamos ocupando uma área que não era da gente, mas também não tinha dono. Ponto. Porque o que ele falou, eu sei de muito mais ainda. Se eu abrir minha boca e falasse, marcar era meu, né? De muito mais ainda, sabe? Eu agradeço a todos por ter vindo, né? Eu tenho meu telefone aí, se alguém quiser pegar meu telefone também, me interagir no meio disso, eu faço vários trabalhos sociais. Fiz uma festa no dia 15 de dezembro na minha comunidade. Tem aquela pessoa ali que é o que mais me ajuda, o meu braço direito na minha comunidade, é o Sandro. E eu consegui adotar 48 crianças de cada amigo meu, porque eu trabalho no comércio e trabalho também na área da luz, consegui 48 crianças que tivessem roupa, sapato e brinquedo. E cesta básica para 21 pessoas. Então isso para mim foi uma vitória. Nós estamos aqui na sede da Defensoria Pública de Taubaté, da 2ª Defensoria, onde nós exibimos o documentário Chagas Abertas, Pinheirinho, Feridas que não cicatrizam. E estamos aqui com o Valdir Martins, o Marrom, que é lá da liderança dos moradores do Pinheirinho. Marrom, um debate vindo parar em Taubaté. Qual é a sua avaliação hoje? Tiveram vários representantes de movimentos sociais, gente de São Paulo também, inclusive, fazendo parte disso. Eu achei muito importante, eu acho que essa questão do Pinheirinho foi um movimento que está dando certo, deu certo, está sempre vitorioso. E é isso que eu sempre falo, o movimento Pinheirinho é um movimento que ele abriu para um debate, não só em São José dos Campos, abriu um debate nacional e eles estão fazendo. Então, várias faculdades, várias universidades do Brasil inteiro ainda chamando as pessoas para continuar esse debate. Qual que é o debate? É o debate do movimento social, que é escola, é educação, é saúde, é segurança pública, é transporte e moradia. Então não é só moradia, é um documento, é um movimento onde abrange todas essas áreas e que é a área que o povo mais sofre na pele, entendeu? Há 2 anos e 4 meses, muita coisa aconteceu também. Vocês fizeram uma grande mobilização de resistência. Hoje foi dito até de que o movimento já não é mais como era antes. Que quadro você pode traçar hoje do movimento ligado ao Pinheirinho? O movimento continua forte, continua unido, tem assembleia de 15 de dia, reunião nos bairros.
O que aconteceu é que as pessoas agora estão espalhadas, certo? Aí daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano e 7 meses, quando o pessoal reagrupar e for tudo para o mesmo local, com certeza a gente vai continuar fazendo esse movimento. Então o movimento vai continuar bastante. O que tem mais dificuldade hoje, as pessoas moram muito longe, não tem dinheiro para pagar passagens para ir nas assembleias, então a gente entende essa dificuldade e a gente está esperando até reunir todo mundo de novo para a gente continuar fazendo o movimento que a gente fazia antes. O terreno. A Dilma esteve aí fazendo um ato simbólico do lançamento da pedra fundamental, lá, da entrega das casas. O governo está cumprindo mesmo com o papel dele, a promessa de entregar os terrenos de acordo com o que vocês querem? Exatamente, nós pedimos casa para todo mundo, uma casa de 42, 6 metros quadrados, e com ampliação para 68, um terreno de 160 metros, pedimos 200, conseguimos 160. Então, tudo aquilo que o governo federal, a Prefeitura de São José dos Campos, ela prometeu, ela está fazendo. Agora, por que está fazendo? Porque tem uma fiscalização, tem um movimento. Né? A partir da hora que a Prefeitura, o governo estadual, o governo federal, deixar de cumprir qualquer coisa do item que foi prometido, com certeza a gente vai entrar e vai atuar, certo? Por isso que nós achamos que o movimento tem que continuar. Né? Se alguma coisa ser errada, com certeza o movimento vai estar atuando em sentido de manifestação, em sentido de estar cobrando, certo? Por isso que tem que ser unido. Então, nesse sentido, as coisas estão dando certo e vai dar certo. Outros movimentos têm procurado vocês também para pedir esse apoio, né? Como que está a nível Brasil esse processo de entrega de moradias, esse processo de acesso da camada mais pobre às moradias? Então, veja bem, esse projeto de São José dos Campos que está sendo feito aqui é um projeto piloto que deve ser estendido para o resto do país. Hoje, por exemplo, quarta-feira eu vou estar em São Paulo, na USP, fazendo um debate. Então, eu estou acompanhando o pessoal da Resistência Urbana, o pessoal do MTST, do Terra Livre, vários outros movimentos, chamando o pessoal do Perim para levar para dentro da ocupação dele essa experiência que teve no Perim, que para nós é muito bom, uma experiência rica, uma experiência onde está dando certo, deu certo. Então, toda vez que alguém chama a gente na escola, na faculdade, no movimento, a gente está comparecendo e dando para eles o depoimento da experiência nossa e também aprendendo com eles, que muitas coisas também a gente está aprendendo com eles também. Enquanto educador, professor de escola pública, poder proporcionar isso para os nossos professores. Então, como o governo do estado, por exemplo, não provoca formação para esses professores, esse momento é único, né? Através do contato com os movimentos sociais e populares que os nossos professores aprendem, que a gente vai poder se oxigenar para poder aprender e levar essas experiências para dentro da escola. Como que o caso do Pinheirinho pode servir de exemplo para outros movimentos? Nós tivemos aqui movimentos ligados ao ambientalismo, tivemos movimentos ligados à organização do comércio ambulante na cidade. Como que esses movimentos podem também se espelhar no Pinheirinho? Bom, eu acho que a troca de experiência, né, e a ajuda mútua entre os movimentos, isso favorece muito, né? Eu acho que a gente pegar essas experiências, esses relatos, esse documentário que vocês produziram, levar para dentro da escola e ampliar o currículo da escola até para as pessoas poderem conhecer, a contribuição é muito grande, porque as pessoas vão poder saber que existe um movimento, que não conseguiram criminalizar e acabar com todo o movimento popular. Eu acho que a Defensoria também tem um papel muito importante, que ela incentiva a organização de movimentos populares, e por isso nosso incentivo, né, a esse tipo de evento. Taubaté tem gente sem moradia, a situação que se traça igual do Pinheirinho, 36 mil pessoas nesse tanto de casas. Qual é a situação em Taubaté? Bom, a lista da Casa Própria de São José é 36 mil, né? Taubaté não deve ter uma realidade muito diferente disso. Só que Taubaté, além de não ter projeto habitacional, Taubaté também não tem movimento que luta pela moradia. Isso é um ingrediente onde o Poder Executivo acaba não destinando parte dos seus recursos para investimento de políticas habitacionais, e aí nós vamos ver milhares e milhares de famílias sendo exploradas, né, pelo capital imobiliário e também vivendo em condições muito precárias, né? Dizer que Taubaté não tem problema de moradia é não andar pelos bairros, é não saber as condições que o nosso povo enfrenta. Nós tivemos aqui
um trabalho aqui perto da Vila das Graças, que, entre aspas, resolveu o problema de moradia das pessoas que estavam ali, mas, na verdade, essas pessoas, algumas delas continuam andando pelas ruas sem ter moradia, e outros lugares aí são problemas muito sérios que existem na nossa cidade e nós não podemos negar. E o debate sobre o caso Pinheirinho em Taubaté também contou com a presença de representantes do movimento da luta Anchieta, lá de São Paulo, na capital. Aqui ao meu lado está o Flecha, o Valdomiro e o Gilvan, que vai falar com a gente a respeito desse assunto. Gilvan, por que sair de São Paulo e vir assistir um documentário e participar de um debate em Taubaté? Porque a luta, ela é única, independente do lugar que você esteja. O que aconteceu aqui em Taubaté com o Pinheirinho pode muito bem acontecer em São Paulo com a Anchieta, acontecer na Mboimirim, no Ângela, acontecer no Cocaia, pode acontecer em qualquer lugar de São Paulo. Independente da situação, ela pode vir a se repetir. A ideia é se unir com os outros movimentos para que isso não venha a acontecer de novo. E se vier a acontecer, está todo mundo junto contra o sistema. Qual é a situação hoje do movimento Anchieta? Quantas pessoas moram lá? Que estrutura tem no lugar? E fica aonde exatamente em São Paulo? O movimento Anchieta, ele está localizado no Grajaú. Ele conta hoje com mais de 1.400 famílias morando no movimento. A estrutura que a gente tem em si, ela é o que a gente gera de estrutura. Por exemplo, a energia, a gente faz o gato, né? Que não tem um contato direto para poder fazer uma regularização, mesmo porque é uma ocupação. A água também é gato, o esgoto não tem, a gente faz fossa. E o esgoto de uso contínuo, de pia, de torneira, fica a céu aberto. Então, gera uma situação muito precária. O governo, tanto municipal, estadual quanto federal, ele contribui de alguma forma para amenizar essa situação dentro lá da ocupação? Não. O governo não. O que a gente busca de apoio é em ocupações em si. A gente acha muito apoio de ocupações, de companheiros, de camaradas, de ocupações que estão na mesma situação e de pessoas da região. O governo em si, o sistema político, ele não está ajudando em nada. Você está na sede de uma defensoria. A justiça, o que a justiça diz disso? Esse foi um dos primeiros contatos com a defensoria pública. Hoje o contato foi muito positivo, foi muito proveitoso. A partir de agora, a gente vai tentar estreitar a relação com isso, para poder ter uma posição bem mais clara. O que você espera de resultado dessa resistência que vocês estão apresentando lá? Toda luta, ela é complexa, por se tratar sempre de luta. Mas lutar sempre, desistir nunca. Enquanto tiver pelo menos um disposto a ir para o campo de batalha, o movimento vai estar lá. Então, mesmo que amanhã ou depois o governo ele venha a desocupar o Anchieta, o movimento ele não vai sair do coração de ninguém, o movimento ele vai sempre existir. Então, independente do que venha acontecer no futuro, a gente vai estar lá, sempre. Por que vocês ocuparam o terreno? O terreno, que hoje é a ocupação do Anchieta, movimento Anchieta, nele tem uma creche, tem uma ONG que leva o nome do Anchieta, né, a gente chama de IAG, e em volta tinha um terreno que estava lá abandonado. A princípio tinha um dono, mas o dono não cuidava, então cresceu o mato, ficou lá, Deus dará. O que acabou virando? Um cemitério clandestino. Usuários de droga usavam esse terreno para poder usar drogas, pessoas desovavam carros roubados lá, usavam para desmontar, estupro, muita violência, era um terreno muito escuro. Hoje, quando você olha para a ocupação, a gente, do nosso jeito, fez uma iluminação pública, né? Clareou mais,
acabou com a violência. Simplesmente. Depois da ocupação, a gente conseguiu acabar com o índice de violência que tinha ali naquela região. O reflexo, a gente viu isso dos próprios moradores, que eles, de certa forma, agradecem a ocupação do Anchieta. Porque, na verdade, a violência migrou, mas naquela região diminuiu muito. Vocês não temem que o dono recorrendo lá, pedindo espaço de novo, aconteça com vocês a mesma coisa que aconteceu com o Pinheirinho? Sim, todo tempo a gente tem esse medo. O medo em ocupação, o medo é sempre constante. Você casa com ele. Mas o medo te dá força para lutar. Então é importante você ter medo. Não pode ter só coragem, tem que ter medo. O medo faz você levantar todo dia, cedo, e ir para a luta. Mas o medo também faz você procurar apoio. É o medo que faz você procurar as pessoas que estão na mesma situação que você e abraçar com elas pela mesma causa. É o medo que faz isso. Para quem está em casa nos assistindo, qual é o recado que você deixa para quem está passando pela mesma situação, lutando por moradia, lutando por condições melhores na sociedade e na comunidade? O companheiro que está na mesma luta que a gente, ele não está sozinho. Nunca ele vai estar sozinho. O que ele tem que fazer é sempre procurar companheiros que estão na mesma causa que ele, abraçar esse companheiro e ir com ele aonde ele for. Apoia o teu companheiro, que o teu companheiro vai te apoiar. Independente de situação política, independente de situação financeira, a situação social vai ser a mesma. Então é isso que o companheiro tem que fazer. Procurar apoio sempre. Lutar sozinho é difícil. Tem uma música que a gente canta, mas a frase no geral diz que quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Então você tem que fazer parte desse formigueiro. Gilvan, muito obrigado pela sua entrevista, pela presença também dos representantes aqui em Taubaté, lá do Movimento Anchieta. Esse foi o cenário aqui na 2ª Defensoria Pública em Taubaté, no qual a TV Cidade, através do documentário Chagas Abertas, Pinheirinho, Feridas que não cicatrizam, junto com a Defensoria, promoveu essa discussão a respeito da moradia em nossa região, em nosso país. Com imagens do Marcos Castilho e do Jefferson Melo, André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.